Maravilha. Bom dia. Hoje, um pouquinho mais tarde, estamos aqui ao vivo para compartilhar uma palavra. E eu sei que você pode estar assistindo uma gravação, porque hoje, Dia dos Pais, domingo, dia 14 de agosto de 2022. Você pode assistir esse vídeo bem depois, né? Então quero te dar boas-vindas aí. Olha que dia maravilhoso, já está bem iluminado. Estou aqui aguardando, como é uma live, né, a princípio, né? Mesmo que você depois assista uma gravação, estou esperando aqui as pessoas chegarem e já estão chegando. Bom dia, Maria. Graça e paz. Hoje é o 14º dia, tá, gente? 14º dia da nossa jornada de 31 dias aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos juntos aí. Hoje um pouquinho mais tarde, como eu falei, do que o habitual. Só por hoje, que eu tinha que arrumar algumas coisas aqui antes de começar essa live. Mas o nosso horário ao vivo, para quem faz ao vivo, é às 6 da manhã. Hoje está sendo às 7. Mas vamos lá. Já tem gente chegando. Bom dia a todos. Compartilha, por favor, para ajudar outras pessoas a perceberem que já estamos no ar, né? Quem sabe elas também não querem participar ao vivo aí. Vamos fazer então menção da palavra. Nosso tempo ele é bem aproveitado, são de 25 a 30 minutos. Bom dia, Flaviane, glória a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Estamos todos aqui com saudades, mas gratos a Deus, porque queremos que a bênção do Senhor está sobre vocês. Amém? Provérbios capítulo 14, que vai nos fornecer a 14ª chave da prosperidade. Esse capítulo, como todos os capítulos de Provérbios, são muito profundos, falam também de vários assuntos, mas eu quero compartilhar com vocês uma chave, um versículo, que está no versículo 4. Então, Provérbios, capítulo 14, versículo 4, sendo direto ao ponto nessa manhã, diz assim. Eu vou ler na minha versão usual e depois na nova tradução na linguagem de hoje, para ajudar a compreensão do texto. Provérbios 14, 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Vou ler de novo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Agora eu vou ler para vocês a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, claramente: quem não põe o animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Então, já falando de cara qual é a chave espiritual da prosperidade no capítulo 14. A 14ª chave espiritual da prosperidade, ou a chave da prosperidade que Salomão compartilha conosco. Eu vou explicar ela em seguida, mas a chave é: use ferramentas certas para aumentar os teus resultados. Vou repetir: use ferramentas certas para aumentar os teus resultados. Como assim, pastor? Ferramenta certa. Salomão está fazendo alusão ao boi para aumentar o quê? O estoque de comida nos celeiros. Mas por quê? Porque o boi, ele era força de trabalho. Boi era o que puxava o arado da lavoura. Você sabe que o arado, né, uma vez passado na terra, ele revira a terra, né? Ele ajuda a
abrir caminho para semeadura, ele afofa a terra, ele abre sulcos na terra, enfim. O boi era usado como força de trabalho, como o nosso atual trator. Como antigamente, obviamente, não tinha o trator, então o boi puxava o arado, o boi era o trator. E assim, ele era um equipamento, uma ferramenta importantíssima na lavoura. Ele puxava só o arado? Não, o boi também puxava carroças. E agora eu vou revelar aqui, né? Um pouco da minha infância, muito pouquinho. Eu viajava muito com os meus pais e os meus irmãos da minha faixa etária, porque eu sou o 11º filho, né? E o último filho de Dona Eunice e seu Álvaro, né? Então, assim, são 11 irmãos, éramos, né? Porque um já dorme no Senhor, e os outros 10 estão aqui, graças a Deus que permaneça assim por bastante tempo. E aí, nós viajávamos com nossos pais, normalmente eu e mais 3 irmãos que éramos da idade mais próxima, para o interior do Espírito Santo. E lá tinha moinhos puxados por boi, movimentados por boi, e os famosos carros de boi, que eram carroças, né? Carroças puxadas por boi. Porque eles faziam o transporte, né, do leite que era ordenhado das vacas no interior dos pequenos produtores, né? E ali eu entendo que o boi, por que o boi não um cavalo para fazer o transporte do carro de bois, para puxar com aqueles recipientes de leite que eram colhidos na porta de cada fazendinha. O meu tio era um deles, né? Que produzia leite, né? Quer dizer, retirava leite de suas vaquinhas e aí colocavam no recipiente bem na entrada da fazenda, ninguém nunca mexeu, não tem essa cultura, e aí o carro de boi vinha recolhendo. Era muito cadenciado, era muito lento, né? Mas por que não o cavalo? O cavalo dá aquele trote, o cavalo, né, é um pouco mais apressado, um pouco mais agitado, o boi já é mais cadenciado. Tão cadenciado que a gente, quando era criança, a gente corria e pulava na carroça com ela em movimento, com o carro de boi em movimento. Depois brincava ali, descia, era uma delícia. Estou abrindo um pouco da minha infância aqui. E aí a gente passava as férias lá e era uma delícia. Bom, então eu via carro de boi, carroças puxadas por boi, moinhos movimentados por boi. Eu confesso que, como meu tio era um pequeno agricultor, o arado dele, tadinho, era enxada mesmo, né? Mas com campos maiores, eram os bois, antigamente, que puxavam o arado. Tem casos, é óbvio, né, com o passar do tempo, que os cavalos também puxavam o arado. Mas nos tempos bíblicos, e aqui nos tempos de Salomão, ele fala abertamente isso. E deixa entender, o boi, então, na Bíblia, é força de trabalho. Por exemplo, quando a gente fala e estuda sobre os 4 evangelhos, muitas pessoas entendem a associação da visão do Apocalipse, do capítulo 4 de João, da ilha de Patmos, quando ele vê os 4 seres viventes, né? Muitos entendem, eu também acho muita indicação de que aquela visão tem muita ligação com os 4 evangelhos, com as narrativas sobre Jesus, né? E aí João viu o rosto de um leão, de um boi, de um homem e uma águia voando, né? E ali fazendo alusão, né, eu não vou falar sobre isso hoje, sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, as narrativas dos evangelistas a respeito do ministério de Jesus. Cada um ressaltava uma característica de Jesus. E aí Mateus era um leão e o segundo, que é Marcos, era um novilho, um boi. Por quê? Porque Marcos ressalta a característica de Jesus como um grande servo do Senhor, como aquele que veio e deixou a sua glória para nos servir com a sua vida, para nos resgatar. Ele é o maior exemplo de servo, de serviço. Por isso o rosto de novilho na visão de João. Bom, não vou falar sobre escatologia hoje, é só uma pincelada para a gente ter
essa compreensão de que o boi ele é ligado à força de trabalho. Então, o que Salomão está dizendo é que não havendo bois, o celeiro fica limpo, fica vazio. Celeiro era o lugar de guardar as sementes, né? Então, não havendo bois, o celeiro ficaria vazio. Mas, pela força do boi, a abundância de colheitas, porque ele ajudava também a puxar não só o arado para a semeadura, mas os carros para a colheita. Então veja bem, e na visão de hoje, quem não põe o animal para puxar o arado colhe bem pouco, mas aquele que põe colhe muito. Então, repetindo o nosso princípio, nossa chave de prosperidade, no capítulo 14 de Provérbios, nas palavras do sábio Salomão, use ferramentas certas para aumentar os teus resultados. Sem um boi, se colhe pouco. Com um boi, se colhe em abundância. Que ferramentas são essas? Pois é, falando de prosperidade, a gente tem aprendido sobre usar inteligência, sobre ser disciplinado. Ainda vamos falar mais sobre isso ao longo dos capítulos que estão pela frente. Por isso eu não posso ficar repetindo muita coisa para você, porque a gente tem que ir um princípio de cada vez. Então, assim, ferramentas são essas: ferramentas de gestão, ferramentas de organização da nossa vida financeira. São muitas, muitas mesmo. Mas eu dou uma dica para você. Se você não tem nenhuma tabelinha, comece com uma tabela de despesas e receitas. O que é despesa? É o dinheiro que sai. O que é receita? É o dinheiro que entra. Então, não precisa nem ser uma planilha por enquanto, se você não tem muita intimidade com Excel, que é uma plataforma de planilha muito, muito fácil, mas tem gente que não tem habilidade com Excel, fique tranquilo. Uma tabela no Word, uma tabela feita à mão, qualquer coisa, um caderno, porque ali já tem as linhas, já te facilita fazer as colunas com a própria régua e o seu lápis. Comece, nem que seja com uma tabela. E o que você vai colocar nessa tabela? Comece pelas despesas. Você vai colocar todas as suas despesas e lá embaixo as suas receitas. Vamos lá. Despesas. Despesa é o que sai, é o dinheiro que sai, né? É aquilo que você tem que pagar, é aquilo que você tem que comprar. Então, despesas se classificam inicialmente, né, de uma forma bem fácil de entender, entre despesas fixas e variáveis. Despesas fixas é aquilo que não tem jeito, você tem que fazer todo mês. Pagar aluguel, você paga aluguel, isso é despesa fixa. Pagar conta de luz, conta de água, conta de internet, colégio dos filhos, seguro do carro, compras de alimentos, combustível, se você tiver carro, isso é despesa fixa, né? Isso é despesa fixa. O que é despesa fixa? É aquilo que você faz todo mês e é inevitável. Você não pode deixar de fazer. Despesas variáveis são aqueles gastos que não são todo mês, você faz de vez em quando. Ir ao shopping, lanchar com a família, comprar um remédio, não é sempre que você precisa, a não ser que você faça uso contínuo. Se você tem remédios que é de uso contínuo, então é despesa fixa, é contínuo, você faz todo mês. Mas tá todo mundo legal em casa, por graças a Deus. Mas precisou comprar um remédio, despesa variável. É todo mês que você compra um botijão de gás, então é fixo. Você paga a conta de gás encanado todo mês, é fixo. Ah, não é. Aqui em casa não é gás encanado, pastor. É um botijão mesmo de GLP e dura 2 meses, então é variável. Tem gente aí que me disse que o botijão de gás dura 4 meses. Eu não sei como que consegue, mas eu entendo que de repente, esposo e esposa que não tem filhos,
que trabalham fora os dois, de lá vão para a faculdade, chegam em casa só para fazer um lanchinho ou uma jantinha rápida. Realmente o botijão vai durar bastante. Aqui em casa não tem isso não. Aqui em casa a gente usa pra caramba. Então vamos lá. Então você tem que colocar nessa planilha suas despesas fixas e variáveis. E aí o que você vai fazer? Somar. Soma tudo. Agora eu vou entrar com as receitas. O que é receita? É o dinheiro que entra. Então você tem o seu salário, a tua receita. Você tem algum outro ganho? Não tem. Então a sua receita ela é composta só pelo seu salário. É isso aí. Se você tiver uma outra fonte de renda, se você vende Jequiti, vende Avon, se você vende sacolé, se você vende roupa, perfume, bijuteria, tem outra fonte de renda, é receita. Coloca lá. E aí você sabe como é que é, né? Eu entendo esse tipo de coisa, que não é uma receita fixa, né? Não é uma receita. Aqui a Ana Paula está dizendo que o botijão de gás dela antes durava 3 meses. Agora ela faz bolos de pote, vai um merchan gratuito aí, bolo de primeira qualidade aí, bolo de pote da Ana Paula. Cara, uma delícia. Eu que sou diabético tenho que ficar evitando, mas de vez em quando eu não resisto. Então vamos lá. Então você vai colocar as suas receitas daquele mês, receitas extras, né? Então assim, soma tudo que sai e tudo que entra. O que sai, despesa. O que entra, receita. E aí você vai ver como é que está a tua saúde financeira. Como assim? Se a receita, que é o que entra, ela é maior do que a despesa, que é o que sai, bingo, você está no azul. Está sobrando um dinheirinho que você pode guardar, investir. E ainda vamos falar de investimento ao longo dessas lives aí. Investimento simples. Poupança hoje não. Dinheiro na poupança hoje é perder capital, é perder dinheiro. Porque a inflação hoje bate a poupança. Então você perde mais do que a poupança, do que o rendimento da poupança. Então existem outras coisas que você pode fazer com o dinheiro. Mas para isso, a receita tem que estar maior que a despesa. Se tiver igual, o dinheiro que entra é o mesmo dinheiro que sai, você está no zero. Você não está no vermelho, mas também não tem como guardar, investir, planejar nada desse jeito. Planejar, que eu digo, comprar alguma coisa. Não dá. Planejar sim, mas comprar não. Agora, olha a terceira situação. Gente, onde 66% dos brasileiros estão, despesa maior do que a receita. Ou a receita, despesa maior do que a receita. O que significa isso? Você está no vermelho. E aí você tem que usar, só fazendo uma planilhazinha, uma tabelinha, escrevendo tudo para você ver como que você está. Tá? Bom, a Maria está falando que ontem ela investiu nela um pouco. Está falando de se divertir ou de comprar alguma coisa para si. Isso faz parte também, Maria. Isso é se presentear. Pô, você tem que se divertir um pouquinho, ir na festinha da roça da igreja, que acabou ontem, dar uma voltinha no shopping, comer alguma coisa na esquina e tal, numa lanchonete, no restaurante. Isso é legal. Comprar uma roupinha, comprar um item para você, isso é se presentear. Investir, que eu estou falando, não é só investir no seu bem-estar. Isso faz parte. Mas é investir para o futuro. É acumular riqueza, acumular patrimônio, é fazer dinheiro, fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro. Isso é investimento financeiro. Então, estando no vermelho, a coisa é o seguinte: tem que olhar, porque o boi está doente. O boi, a força de trabalho. E aí eu posso... Só tem 2 caminhos nesse caso, queridos. Ou diminui a
despesa ou aumenta a receita. Como que você diminui a despesa? Simples. Olha para os teus gastos fixos. São fixos, mas eles podem ser melhorados, eles podem ser otimizados, porque assim, você não pode ficar cortando, vamos cortar gastos. Às vezes cortar não é saudável, 100% saudável. Tem coisas que tem que cortar. Por exemplo, eu estava numa época na minha vida que eu comecei a ver que eu tinha assinatura de revista semanal e minha esposa tinha assinatura de jornal semanal. E a vida era corrida, a gente não tinha tempo sequer de ler. Eu tinha uma pilha de revistas que chegavam toda semana para mim. E aí eu ia acumulando, não via, não lia, ficava servindo para fazer trabalhinho de escola das filhas. O jornal da minha esposa, a mesma coisa. Então a gente percebeu que, por exemplo, você quer ler revista, você quer ler jornal, tem pacote de internet que você faz no seu celular que te dá direito a sites de revista gratuitos. Você vai ler a tua revista, pô. Ali, revista digital, jornal digital. E já está incluído no seu pacote de internet. Então, para que ficar pagando assinatura de revista e jornal? Você pode rever isso. Foi o que eu fiz. Não era muito dinheiro, mas começa a sobrar alguma coisa. R$ 50 que você economiza no mês são R$ 600 por ano. Se você guardar 50 por mês, você tem no final do ano R$ 600 para fazer um complemento lá do seu Natal em família, comprando presentes ou melhorando a mesa de Natal. Não é bacana isso? Então tem coisas que parecem insignificantes. Uma assinatura de jornal que eu não leio, uma assinatura de revista que eu não leio, como eu falei, um telefone fixo em casa. Quem tem isso? Eu olhei para o meu telefone fixo meses atrás e falei, para que eu tenho você? Se eu não te uso. Era R$ 25 por mês, cancelei. Por quê? O meu celular faz ligações ilimitadas, para que o telefone fixo em casa? E aqui em casa todo mundo tem o seu celular. É redundante. É uma goteirinha que fica ali minando pouquinho do seu dinheiro, mas que no final do ano dá uma diferença, né? Então, otimizar ou cortar despesas desnecessárias. E o outro caminho seria aumentar a receita. Qual é o boi que você está deixando no curral sem aproveitar a força de trabalho dele? Deixa eu explicar melhor. Qual é o talento que você tem para gerar mais receita e você não está usando? A Ana Paula aqui faz bolo de pote. A Maria José, eu sei que faz sacolé, gourmet. Tem gente aqui que faz quitutes, salgados e doces. Tem gente que sabe pintar, é eletricista. Tem gente que sabe dar aula. Tem gente que toca tanto violão, tão bem, que se montasse um curso online ia ter um montão de aluno. Então, olha para as tuas ferramentas que estão enferrujando e você não está usando. Porque são bois que vão ajudar a encher o teu celeiro de cereais. São ferramentas não apenas de controle financeiro, mas de gerar receita que você pode não estar usando. Seus dons e talentos são para te servir. Eu estou pegando um gancho aqui no hino da... Oh, meu Deus do céu, Darine Barros sem querer, porque é um hino que fala para Deus, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Mas você tem dons naturais, você sabe fazer alguma coisa que você não está usando para gerar receita. Pensa, você não precisa ter 2 empregos às vezes, continua com um, e nas horas vagas você pode fazer trabalhos escolares para alguém, digitar alguma coisa para alguém, pôr uma xerox em casa, né? Uma multifuncional aí que tira cópia. Uma cópia hoje são 20, 25, 30 centavos, uma cópia. Se a tua impressora for uma impressora que economiza tinta, toner, nossa, você dá para fazer um dinheirinho legal. Ou você sabe fazer artesanato, olha para a tua situação. Receita maior que despesa? Bingo!
igual 0 a 0. Despesa maior que receita, você está no vermelho. E aí, vai aqui uma dica. Eu não acho que o cartão de crédito seja maldito. Não, não acho. O cartão de crédito pode ser bênção. Inclusive, você pode gerar renda com o uso do cartão de crédito. É verdade. Só que, antes de gerar renda, o cartão de crédito ele tem que ser encaixado no seu devido lugar. Cartão, vai aqui um princípio para te abençoar. Cuidado. Cartão de crédito não é complementação de renda. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo hipotético. Uma pessoa ganha R$1.000 e ganha R$1.000. Sua receita então é R$1.000. Aí suas despesas são 1.200. Qual é a tentação que a maioria das pessoas faz? Pega o cartão de crédito, paga algumas coisas no cartão de crédito para suprir esses 200 que passou da receita. Só que ele não é para isso. Você tem que primeiro, antes de pensar de usar um cartão de crédito para gerar receita, equilibra as tuas contas. O ideal é que a receita seja maior que a despesa. Depois você pensa numa estratégia com o uso do cartão de crédito para gerar pontos, milhas, receitas e tal. Primeiro equilibra isso. Por quê? A grande tentação e o grande erro da maioria de nós é: a minha receita é 1.000, a minha despesa é 1.200. Vou usar o cartão de crédito para pagar os outros 200. Pago alguma coisa do cartão de crédito, jogo isso para o mês que vem e resolvi. Resolveu não, empurrou para o mês seguinte. Se no mês seguinte continuar com a despesa menor que a receita e pagar no cartão de crédito, você vai empurrar o dobro agora para o outro mês. Sabe o que vai acontecer? Não precisa de muito tempo, não. 6 meses você vai estar numa enrascada financeira. Com 1 ano você está enrolado. Com 2 anos você está falido. É sério. Porque a bola de neve, os juros do cartão de crédito é alto. E aí você está aumentando suas despesas, pensando e usando o cartão de crédito como complementação de receita. Ele não é. Então, ele pode ser bênção, mas primeiro tem que ter esse equilíbrio que eu estou te falando, senão não funciona. É isso que eu queria falar para vocês hoje, não vou me alongar muito. Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais para todo mundo aí, embora eu só estou vendo mulher aqui, né? Os homens estão dormindo, os homens estão cansados, trabalharam a semana toda, como se as mulheres não trabalhassem, mas as mulheres estão aqui. Mas eu estou brincando, que eu estou falando com o pessoal ao vivo, mas de verdade, tem algum homem aí, se manifesta aí, cara, defende a classe. Mas eu sei que na gravação muita gente vai assistir, então feliz Dia dos Pais. E bola para frente, pega esse vídeo, assiste de novo se você quiser, aproveita, vai ficar uns dias aí no Facebook, tá bom? E no final dessa jornada eu tenho algo para te dizer, mas vamos caminhar. Que Deus te abençoe, que a gente use ferramentas certas para aumentar os nossos resultados, tá? Tanto de controle quanto de geração de renda. Que Deus nos abençoe e nos guie debaixo da sabedoria do Espírito Santo e da sua palavra, tá bom? Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.